Olá, eu sou o pastor Silvio Macri, pastor aposentado, membro da Primeira Igreja Batista de Itaperuna. Tenho esse canal aqui no YouTube para transmitir mensagens da Palavra de Deus, é exclusivo para isto. E a mensagem que nós temos hoje tem como título Justiça Gratuita. Esse é um assunto muito comum para nós aqui no Brasil, porque aliás, não só no nosso país, mas em muitos outros países do mundo, o Estado providencia a justiça gratuita para quem não pode pagar, para quem não tem recursos para contratar um advogado. Então, o Estado tem um corpo de defensores públicos que são instituídos para defender aqueles que não têm recursos para se defenderem em um processo qualquer, seja na área civil, na área familiar ou na área criminal. Então, a justiça gratuita é um assunto que do qual nós estamos bem a par. Mas eu quero falar de uma outra justiça gratuita, da verdadeira justiça gratuita, que é a justiça que vem de Deus. E eu quero ler uma passagem na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 3, versículos 21 a 31, que fala sobre isso. Diz assim: Mas agora sem lei, a justiça de Deus se manifestou, sendo testemunhada pela lei e pelos profetas. É a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, a todos e sobre todos os que creem. Porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue mediante a fé. Deus fez isso para manifestar a sua justiça, por ter ele, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde fica então o orgulho? Foi totalmente excluído. Por meio de que lei? A lei das obras? Não. Pelo contrário, por meio da lei da fé. Concluímos, pois, que o ser humano é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Ou seria Deus apenas Deus dos judeus? Será que não é também Deus dos gentios? Sim, também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará o circunciso a partir da fé e o incircunciso por meio da fé. Anulamos então a lei por meio da fé? De modo nenhum. Pelo contrário, confirmamos a lei. Paulo está falando aqui da única maneira possível que o ser humano pode ser libertado do seu pecado, que o ser humano pode ser perdoado do seu pecado, que o ser humano pode ser absolvido do seu pecado. E ele está dizendo que isso tem origem na sua graça. Ele está dizendo que isto não é por mérito nenhum do homem, é por meio da fé. Então vamos desenvolver por partes. No versículos 23 e 24, Paulo diz assim: Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça,
Vejam só que aqui nós temos até uma espécie de redundância. Se é de graça, é gratuito. Se é pela graça de Deus, então só pode ser uma coisa que temos que receber apenas e tão somente gratuitamente. Por quê? Porque todos pecamos e precisamos nos libertar desse pecado. Precisamos tirar esse pecado da nossa vida, tirar essa culpa. Precisamos ser absolvidos dessa condenação que o pecado traz. Mais à frente, Paulo vai dizer que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Então é de graça. Deus oferece de graça. Esta é a origem da verdadeira justiça gratuita. É a graça de Deus. Em segundo lugar, nós aprendemos aqui, a partir do versículo 24 até o 26, que a verdadeira justiça gratuita é providenciada pela cruz de Cristo, pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Diz aqui, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Redenção é uma linguagem do mercado de escravos. Essa palavra no original da língua grega em que foi escrita a carta aos Romanos é usada para quando alguém vai lá no mercado de escravos em que está oferecendo um escravo e paga pelo seu resgate, paga pela sua liberdade. Então, a linguagem, redenção é a linguagem do mercado de escravos. Nós temos essa redenção em Cristo Jesus porque ele pagou o preço do nosso pecado na cruz do Calvário. Mas no versículo 25 diz assim, Cristo Jesus foi apresentado, a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue, mediante a fé. Propiciação é uma linguagem da religião. Propiciação era o ato de oferecer um sacrifício de sangue no altar do templo, para que o pecado humano fosse perdoado. Propiciação, então, é a oferta de sangue para que nós possamos ser perdoados do nosso pecado, mediante a fé. Porque, como ele tinha dito antes, é para todos e sobre todos os que creem. Então, Deus veio, através de seu Filho, através do sacrifício de seu Filho na cruz, derramar o seu sangue, para que nós fôssemos perdoados da culpa do pecado. Mas também nós encontramos aqui no versículo 26, diz assim, tendo em vista a manifestação da sua justiça, quer dizer, de Deus, no tempo presente, que é a nossa era, a era da graça, a fim de que o próprio Deus seja justo, justificador daquele que tem fé em Jesus. Esta é uma linguagem do tribunal, em que o réu se apresenta diante de um juiz e tem alguém que o defende, um advogado. Então, Deus é o nosso juiz. Ele nos condena por causa do pecado. Diz aqui que todos nós pecamos e estamos afastados da sua presença. Não temos direito mais de estar em comunhão com Deus. Por isso, ele foi justo quando colocou o seu Filho sobre a cruz por nós. Mas também ele foi justificador, porque através desse sacrifício da cruz do Calvário,
Deus nos justificou do pecado. Quer dizer, Ele nos tornou justos pela fé em Jesus. Jesus morreu em nosso lugar para que nós pudéssemos ser absolvidos do pecado. Ele ofereceu a sua vida pelo réu. Ele é um advogado que se ofereceu para morrer pelo réu. Esse é Jesus. E em terceiro lugar, nós aprendemos aqui que o meio da verdadeira justiça gratuita é a fé. Vejam só o que podemos ler nos versículos 27 a 30. Diz assim: onde fica então o orgulho? O orgulho humano, a glória humana, foi totalmente excluído. Por meio de lei? Por meio de que lei? A lei das obras? Não. Pelo contrário, por meio da lei da fé. Concluímos, pois, que o ser humano é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Isto é, não há em nós nenhum mérito. Por mais coisa que nós tivéssemos feito para tentar agradar a Deus, para tentar parecer a Deus pessoas boas, pessoas de bem, pessoas que merecem a sua graça, o seu perdão, pessoas que merecem, pessoas que têm algum mérito diante de Deus por aquilo que fazem, por fazer o bem, por dar esmolas, por ser religiosas, por amar o próximo, por ser bons cidadãos, enfim, qualquer coisa que nós tivermos feito não nos traz mérito nenhum. Por isso Paulo pergunta aqui, onde está o orgulho? Porque se não é pelas obras que nós somos justificados, então não há nenhum motivo de orgulho. Porque é pela fé. O meio pelo qual nós podemos ser justificados, obter essa justiça gratuita, é a fé. E nesse sentido, então, estamos todos no mesmo nível. Versículos 29 e 30 diz, seria Deus apenas Deus dos judeus? Será que não é também Deus dos gentios? Sim, também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará o circunciso a partir da fé, o incircunciso por meio da fé. Quer dizer, Deus não tem prediletos. É talvez presunção, né? Talvez não, com certeza é a presunção de muitas pessoas que hoje estão nas igrejas, pessoas religiosas, que praticam uma religião qualquer, discriminar aqueles que não têm religião, aqueles que não têm fé, aqueles que não têm uma vida moral que possa ser aprovada, pelo contrário, que tem um comportamento reprovável. Então, nossa tendência é dizer, bom, essas pessoas não têm nada diante de Deus. Mas aqui diz que Deus justificará pela fé tanto aquele que é circunciso, isto é, o religioso. Aqui está, o circunciso é o judeu, né? Como o incircunciso, quer dizer, aquele que nunca se aproximou de Deus, mas agora, pela fé em Jesus, ele vem a Deus e aceita o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, em seu lugar, a sua redenção, como sua propiciação pelo seu pecado, para que ele possa ser absolvido do seu pecado, da condenação. Então, diante de Deus, ele tem o mesmo valor. Estamos todos no mesmo nível diante de Deus. Então, aí nós temos um paralelo com a justiça gratuita da nossa sociedade brasileira, nosso Estado brasileiro, porque a justiça gratuita é quem não pode pagar.
A verdadeira justiça gratuita que vem de Deus, pela graça de Deus, é para quem não pode pagar. Por isso é que é de graça. Eu não posso pagar, você não pode pagar. Por isso que Paulo diz aqui no último versículo: anulamos então a lei por meio da fé? De modo nenhum. Pelo contrário, confirmamos a lei. Então, mediante essa justiça gratuita, que Deus exerce a sua lei, condenando o pecador, mas absolvendo o pecador, por oferecer o seu próprio filho no lugar do pecador, na cruz do Calvário. E por isso Paulo pode dizer lá no capítulo 8, versículo 1, desta mesma carta aos Romanos, diz: agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado da morte. Então, que você possa ser esse que foi justificado, para o qual não existe mais nenhuma condenação. Amém?